abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Qual o livro que eu estou expondo? 1 João. Estou expondo as cartas de João. Hoje então, 1 João, capítulo 1, do verso 6 até o verso de número 10. Hoje, permitindo Deus, nós terminamos o primeiro capítulo de João. E assim nós caminhamos na exposição da palavra do Senhor. 1 João, capítulo 1, verso 6 até o verso 10. É um texto muito conhecido, muito pregado nos momentos de contrição de nossa igreja, de nossas igrejas. E diz assim, verso 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amado Deus, ainda oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor fale ao meu coração, ao coração da sua igreja, ó Deus, que da minha boca saia a tua palavra e que nós sejamos edificados pela mesma e não saiamos daqui como entramos, mas sim cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito, para trabalhar, para honrar e glorificar o seu nome no nosso dia a dia. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amados irmãos, no pacote das heresias, no combo das heresias que os falsos mestres pregam, encontra-se uma tentativa de desconectar a religião da vida. Ou seja, você é crente na igreja, você no domingo ou nas programações da igreja, você é devoto, você é crente, você ouve a palavra, você lê a palavra, e muitos leem a palavra ou fazem uso da Bíblia só quando vem mesmo no domingo da igreja. E lá fora, no seu dia a dia, na sua luta, no seu trabalho, você vai para a luta sem ter preocupações de ser crente ou não. Ou seja, lá no meu trabalho, eu sou um leão, que preciso matar, roubar, fazer qualquer coisa em nome de conquistar os meus objetivos. Mas no domingo eu sou crente, eu visto o paletó de crente e venho para a igreja e louvo a Deus e aqui. Ou seja, uma vida dicotomizada, dividida. E para o crente não existe isso. O crente, ele é servo de Deus, onde quer que ele esteja. Ele precisa ser luz, ele precisa ser sal. Mas no combo das falsas doutrinas, estes afirmam que podemos ter comunhão com Deus e ao mesmo tempo viver nas trevas. É muito relativo, pastor. Você não está no meu sangue, você não está na minha vibe, no meu trabalho, para saber o que eu preciso fazer para conseguir o pão de cada dia. Eu não preciso estar na sua vibe, no seu trabalho, para saber que nós precisamos ser cristãos onde quer que nós estejamos. Não dá para coadunar luz e trevas, porque onde há luz, as trevas são dissipadas. Não existe. Nesse combo dos falsos mestres, eles chegam ao ponto de negar a própria existência do pecado. O pecado não existe mais. Uau! E aí nós ficamos felizes, né? Eu posso andar do jeito que eu quiser, porque não existe mais pecado. No combo da falsa doutrina, do falso ensino, das heresias, muitos afirmam que nós não somos mais vulneráveis ao pecado, não estamos mais sob o jugo de Deus e podemos fazer com as nossas vidas o que bem entendemos. Amados irmãos, há muitos erros nessas concepções. Há muitos erros quando se trata a respeito do pecado em nossa conduta. A origem
em nossa natureza, a origem do pecado em nossa natureza, as consequências do pecado em nossa relação com Deus. Esses erros desembocam em algumas atitudes, e essas atitudes resumem a tentativa dos falsos mestres e dos falsos crentes de encobrir e de negar os seus pecados. Eu faço de um tudo para encobrir os meus pecados. E no mundo que está psicologizado, o pecado não existe. No mundo que está totalmente pervertido de valores, não pode mais existir pecado. E se pregar sobre pecado na igreja é fazer com que as pessoas se levantem e vão embora. Porque elas querem vir na igreja, muitas delas, vir à igreja e ouvir palavras de afago no seu coração. Eu quero dizer para você que quando Deus dá um cotonete no meu ouvido assim, e vai lá dentro e limpa a cera que está atrapalhando eu escutar, eu fico feliz. Você quer ver quando o pastor fala aquilo que eu estou vivendo, que dá-lhe aquela lapada. Aí você fala assim, rapaz, Deus me ama mesmo, ó, está falando no meu coração. O pastor nem sabe o que eu estou passando e a porrada está comendo. Eu saio feliz, envergonhado das minhas atitudes, e feliz que Deus está falando ao meu coração. Num mundo cheio de psicologia, cheio de coaching, cheio de artigos para que você se sinta melhor. Eu quero dizer para você que você vai se sentir melhor quando você olhar para dentro de si e ver que você é um pecador, como eu sou um pecador, mas somos remidos, lavados pelo sangue de Cristo e podemos caminhar felizes. Mas quando nós olhamos para o nosso dia a dia, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que tem muitas atitudes no nosso dia a dia que depõem contra nós. As nossas atitudes fazem depoimento contra nós mesmos. Observe, em primeiro lugar, qual a atitude que depõe contra mim, contra o Sena, contra nós que estamos aqui? A primeira é a tentativa de enganar os outros. Nós somos mestres nisso. Diz que o adulto é uma criança que aprendeu a mentir. Porque a criança, você pergunta assim, eu estou bonita, ela fala, não, tu é feio. Chega uma mãe, veste uma roupa perto de uma criança, um pai fala, estou bonita, ela vai falar, não. Se disser sim, é verdade. Mas vai um marido falar para a mulher, tu está feia. É morte. Não é nem sofá, é problema. Mas a tentativa de enganar os outros está no nosso dia a dia. A gente quer demonstrar o que a gente não é. O verso aqui, número 6, vai dizer assim, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Ele quem? Nós falamos na última exposição que Deus, primeiro Jesus se revela como o nosso Salvador, e Deus se revela como o nosso Criador. Aí ele diz assim o texto, se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus, com Cristo, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amados irmãos, os falsos mestres, eles separam a teologia da vida. Eles separam a religião da prática da piedade. Mesmo imersos nos seus pecados, ainda proclamam que tinham comunhão com Deus. Mesmo às vezes nós cometendo muito pecado, a gente professa que nós temos comunhão com Deus. Amém por isso. Entretanto, contudo, às vezes somos falsos, enganadores, e tentamos enganar o próximo, aquele que está nos olhando. Amados irmãos, uma religião sem moral, sem vida piedosa, é ilusão. Ainda hoje, nós desejamos que os nossos irmãos pensem que nós somos espirituais. Quem nunca passou pela cabeça, eu vou procurar a irmãzinha fulana de tal, porque ela ora e a oração dela chega no céu. Eu vou falar com o pastor, que se o pastor orar, tudo vai se resolver. Lê do engano. Não é assim. Amados irmãos, nós às vezes pensamos e queremos que os outros pensem que somos espiritual, então mentimos sobre as nossas vidas e tentamos causar uma boa impressão. Sabe o legalista? Que bate no peito e você é um pecador miserável. Não venha bater no peito na minha frente, não.
Amados irmãos, tentamos causar uma boa impressão, desejamos que as pessoas pensem que nós estamos andando na luz, embora na realidade estamos andando em trevas. Por isso que o texto está falando, se você está dizendo que anda na luz, mas está vivendo uma vida de pecado, você está tentando enganar quem? Andar nas trevas significa nada mais, nada menos do que andar no erro, andar no pecado, na ignorância de Deus, sendo hostil contra Deus. Nesse caso nós mentimos e não praticamos a verdade. Andamos em trevas quando as coisas mais cruciais da vida passa sem o exame da luz de Cristo. Ou seja, se colocar um checklist de Jesus, nós não passamos. Se colocar aquele aparelhinho que põe no carro para ver se tem defeito, apita quase tudo. Mas nossa casca mostra um cabra ilibado. Reverendo Augusto Nicodemos diz o seguinte: os atos de um cristão professo são mais eloquentes do que suas palavras. Revelam o estado real do seu relacionamento com Deus. Os atos de um cristão professo são mais eloquentes, falam mais do que suas próprias palavras, revelam o estado real do seu relacionamento com Deus. É aquela pessoa que diz assim: não, pastor, mas eu tenho uma vida cristã, eu oro todo dia, 10 vezes por dia, eu leio a Bíblia, eu sou crente. Aí você fala assim: abre aí por favor Naum. Aí ele está lá em Mateus procurando. Eu falei: não, miserável, é no Antigo Testamento. Aí vai lá em Gênesis. Eu prefiro quando o cara já vai logo no índice e procura Naum e acha. Que às vezes dá um branco, mas às vezes é só hipocrisia, é só casca. O pecado, queridos, aliena o ser humano de Deus. O pecado, além de alienar o ser humano de Deus, ele aliena o próximo. Você com o outro, você não consegue mais viver uma vida de verdade, e sim de casca. O pecado perturba a vida, o pecado gera confusão. Em vez de paz, a discórdia. Em vez de harmonia, há uma desordem. E no lugar da comunhão, cria-se uma inimizade com Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse ato depõe contra nós, faz com que nós desejemos enganar os outros. Mas o texto não para por aí. No verso 8, mostra outro ato que depõe contra mim e contra você, que é a tentativa de enganar a nós mesmos. A gente quer enganar o outro, mas a gente também quer se enganar. Olha só o que o texto diz no verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E aí você vê a artista, à torta e direita, dizendo assim: para com esse negócio de pecado. O pessoal da hipergraça, né? Para com esse negócio de pecado. Para com isso, para que pregar sobre pecado? Nós não temos mais pecado. Jesus já pagou todos os nossos pecados. Agora vivemos na graça. E é verdade, Jesus pagou todos os nossos pecados. Todos os que nós cometemos, todos os que nós estamos cometendo e o que iremos cometer, porque nós não paramos de pecar em momento algum. Somente quando chegarmos na glória, e aí o pecado vai ser extirpado, vai ser tirado. E aí sim, nós vamos viver em comunhão com o Senhor, de forma graciosa, de forma maravilhosa, sem pecado. A doença não existirá, a dor não existirá. Ah, meus amados irmãos, como eu desejo ver esse dia, como eu desejo estar nessa glorificação, como eu desejo encontrar com vocês lá, e nós podemos falar da graça, infinita graça, que nos alcançou, e que nos colocou no céu, e que não nos tira de lá. Mas nós temos a tentativa de enganar os outros e de enganar a nós mesmos. O pecado nos leva a mentir, não apenas para aqueles, mas também para nós. O pecado agora não é enganar os outros, mas enganar a nós mesmos. O pecado, queridos, é uma fraude sutil, muito sutil, que quem comete perde a consciência dessa realidade.
A mente fica tão cauterizada que é normal. É normal eu ir para o comércio e enganar uma pessoa, em detrimento a ganhar dinheiro. É normal eu faltar o domingo ao culto para ir num casamento, numa festa de um adventista, porque o adventista não faz no sábado, mas faz no domingo, e leva os crentes que são do domingo para sair do culto e ir para a casa deles. Mas nós somos muito burros, nós somos muito lesos de comer esse barulho. O cabra não faz no sábado, mas faz no domingo. Aí nós deixamos de vir para o culto domingo e vai para a casa dos cabras. Gente, pelo amor de Deus, enganando a nós mesmos. Não, eu sou crente. Irmãos, abramos os nossos olhos em nome de Jesus. A quem estão servindo? A quem nós estamos servindo? O pecado está anestesiando o nosso coração. A insensibilidade da alma é a consciência cauterizada. Meus amados irmãos, a tendência do ser humano é fugir das responsabilidades dos seus pecados, é fazer projeções e transferências, é dizer: o pecado é meu, eu ponho em quem eu quiser, a culpa é minha, eu transfiro ela para quem eu quiser. Não, pastor, eu não estou indo na igreja, sabe por quê? Porque eu não gosto de fulano. Pastor, eu não fui naquela programação porque eu não me sinto bem com cicrano. Vai fazer o que no céu? Já perguntei isso algumas vezes aqui. E onde quer que eu passe, eu vou perguntar sempre. O que tu vai fazer no céu se você vai encontrar com a pessoa que você pseudamente não gosta? Conviva. Então a galera que não gosta de mim, e convive, gente. Não lembra daquele ditado que nem Jesus agradou todo mundo? Porque para o ímpio não há agrado, não há acordo. Meus amados irmãos, a tendência nossa é fugir dessas responsabilidades. A tendência nossa é transferir. Podemos atribuir os nossos pecados à nossa herança. Sabe o que é, pastor? Eu venho de uma família, aí atribuem aquela famigerada teologia da maldição hereditária, que não existe, não existe, ponto. Não, pastor, sabe o que é? É que minha mãe, ela era macumbeira, então eu fui consagrado no terreiro, aí eu não consigo firmar na igreja. Gente, para com isso. Será que Jesus não é poderoso para quebrar qualquer grilhão? Paulo era matador de crente, e Jesus parece para ele: ô cabra, ô senhor, carinha no chão, no pó, ô senhor, o que você quer que eu faça? Graça irresistível. Aí não, é minha herança, eu venho de uma criação tão difícil, sabe, pastor? Meu pai me batia, minha mãe me batia, e por isso eu vou fazer igual? E por isso eu vou esquecer do pecado? Não, meus amados irmãos, não é a minha herança. Muitos vão dizer que é o ambiente pelo qual ele vive. Olha, sabe, eu estou num ambiente que só fala palavrão, que os homens tudo traem as mulheres, que as mulheres tudo traem os homens. Eu estou num ambiente muito difícil, muito pesado. Não é meu pecado, não é culpa minha, dona Hilda, é culpa do ambiente que eu estou. Balela, conversa mais fiada. Quer ver outro que os psicólogos colocaram na cabeça de muitos? É o seu temperamento. Você é fleumático, você é sanguíneo, você é não sei o quê, você é não sei o quê, ou tem a síndrome de não sei o quê, tem a síndrome de não sei o quê lá. Meus amados irmãos, para com esse negócio de temperamento. Em Cristo somos novas criaturas. O que era velho ficou para trás, novas coisas se fizeram. Nós podemos andar na luz, nós podemos sair das trevas, porque a luz habita no nosso coração. Igreja amada, em nome de Jesus, larga a mão desse negócio da síndrome de Gabriela. Lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu creio que uma pessoa que é enérgica quando no mundo, é enérgica na igreja.
mas ela dá um clique, ela tem um inversor ligado, agora para trabalhar para a graça, para trabalhar para o reino. Não tem esse negócio de ambiente, de temperamento, de herança. Ai, pastor, é minha condição física. Oxi, cada coisa que a gente escuta. Queridos, podemos argumentar que alguém nos enganou, que fomos levados a fazer o que nós não queríamos, e pior, ainda usa o versículo de Paulo, quando ele diz assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Está vendo, pastor? Eu até quero. Mentira. Conversa. Se eu não faço, é porque eu não estou tentando fazer. O que está para eu fazer, eu tenho que fazer. Não são meus filhos, não é minha esposa, não são meus amigos, não é a igreja. Eu vou ter que fazer. Aquilo que Deus propôs para eu fazer, para você fazer, nós precisamos fazer. Nós precisamos passar. Não adianta querer atribuir a nossa condição de pecador para os outros. Cada um responda para Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. E o resto, querido, que se acerte com Deus. Eu não vou acertar a vida de ninguém, mas Deus vai. Deus vai pesar a mão de acordo com a vida de cada um. Então, nós somos levados a dizer que somos enganados, que fomos passados para trás. Amados irmãos, essa ginástica mental e essa fraqueza moral são tão antigas quanto a queda dos nossos primeiros pais no Éden. Lembra? Em Gênesis, Deus vem e fala: ô Adão, o que tu fez, caboclo? Foi eu não, a culpa é tua, Deus. Essa mulher que tu me deu aí, ó, estragada de fábrica, ó, ela comeu e me deu. Eu comi, mas a culpa é dela. Eu comi, mas a culpa é dela. Deus vai para a mulher e fala: mulher, o que é que você fez? Foi eu não, Deus. Aquela cobra ré ali que fala, aquela cobra que fala, falou no meu ouvido, ela me enganou e eu comi. Percebe a transferência do pecado? Isso é antigo. Nós gostamos disso, nós somos mestres nisso. Simon Kistemaker, quando ele escreve e comenta esse texto, ele diz assim: qualquer um que não precise fazer o quinto pedido do Pai Nosso, observe, qualquer um que não precise fazer o pedido do Pai Nosso, o quinto pedido, que é: perdoa as nossas dívidas, por achar que não tem pecado, engana a si mesmo. Não, eu não preciso pedir, perdoa as minhas dívidas, porque eu sou tranquilo, eu sou nova criatura, eu não peco mais. Amados irmãos, o rei Salomão observou sabiamente isso em Provérbios 28, 13, quando diz: os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A argumentação do apóstolo João é que o homem que fala uma coisa e faz outra, mente. O homem que diz que é uma coisa com seus lábios e totalmente diferente com a sua vida, é um mentiroso. O que contradiz as suas afirmações com a sua maneira de viver, está faltando com a verdade, está enganando a si mesmo. Mas o texto, queridos, não para por aí. É lapada em cima de lapada no nosso coração. Como eu disse aos irmãos, quando nós vamos montar um sermão, às vezes os olhos lacrimejam, porque você começa a olhar para a sua própria vida e fala: meu Deus, tem misericórdia de mim. Em terceiro lugar, nós temos uma outra tentativa. Em primeiro lugar, a tentativa de enganar os outros. Em segundo lugar, a tentativa de enganar nós mesmos. Em terceiro lugar, a tentativa de enganar a Deus. E essa é a pior de todas. Verso 10, vai dizer assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eita! O pecado pode nos fazer mentir para os outros. O pecado pode nos fazer mentir para nós mesmos. E pode incorrer no desejo de mentir para Deus. Queridos, temos nos tornado mentirosos. Depois também se procura transformar Deus num mentiroso.
Essa atitude é a mais repreensível de todas, amados. Porque você está falando no Deus de toda a verdade, e você está tornando-lo mentiroso quando diz que não tem cometido pecado. E o pecado acima de todos os outros pecados, o pecado da arrogância, do orgulho, que coloca a sabedoria dos homens acima da sabedoria de Deus. Aquele que diz que não é pecador, contradiz o testemunho de Deus acerca da pecaminosidade humana. Aquele que nega o seu pecado, nega a própria verdade divina e chama Deus de mentiroso. Aquele que nega o seu próprio pecado, cancela a cruz de Jesus. Porque se Jesus morreu por nós que somos pecadores, mas se não temos pecado, logo Cristo morreu em vão. Faz jus à música do Raul Seixas, que diz que não ia ser otário para pagar uma de herói e morrer de pendurado numa cruz. Mas Cristo não pagou de otário, não quis pagar de herói. Cristo é o nosso Redentor, morreu porque se Ele não tivesse morrido e ressuscitado, eu e você não teríamos parte no reino. É simples assim. Deus entregou o seu próprio Filho, porque não podíamos ser salvos de maneira diferente ou menos custosa. Nós, porém, declaramos que isso é desnecessário, visto que não temos mais cometido pecado. Como eu disse, isso é escarnecer a cruz de Cristo, é incluir no rol dos mentirosos aquele que é luz. Observe como isso é problemático. Nessa sequência de 3 versículos, o apóstolo João, ele se dirige a um clímax. Observe, mentimos, está lá no verso 6, no verso 8, enganamos, e agora no verso 10, fazemos Deus de mentiroso. Observe como o pecado vai cauterizando a nossa mente, a ponto de ser um problema progressivo. Amados irmãos, os falsos mestres, os falsos crentes estão mentindo sobre a sua comunhão com Deus, mentindo sobre a sua natureza pecaminosa, mentindo sobre os seus atos pecaminosos. Aquele que procura encobrir os seus pecados perde a palavra de Deus. Aquele que quer encobrir os seus pecados deixa de praticar a palavra de Deus. Logo, a verdade deixa de estar nele. E finalmente, ele torna a verdade em mentira. Não é isso que Paulo fala aos Romanos? Mudando as formas naturais de Deus por aquilo que está sentado no seu coração. Pecado. Fazendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher. E ele dá uma relação de problemas que estava acontecendo naquele tempo e que vem acontecendo até hoje. E nós queremos falar contra? Talvez não, que talvez na nossa família tenha. E aí nós queremos amenizar as coisas. Só que para Deus a gente não pode amenizar as coisas. Nós vimos que temos a tentativa de enganar os outros. Nós vimos que temos a tentativa de enganar a nós mesmos. E nós vimos que nós temos a tentativa de enganar o próprio Deus. Mas a palavra de Deus nos exorta a nos direcionar, a estreitar o nosso relacionamento com Jesus, para que esse quadro seja mudado. Nós temos a declaração do nosso pecado, mas nós não ficamos sem uma escapatória, sem uma saída. Não ficamos. Observe, em primeiro lugar, Deus, em lugar de enganarmos os outros, devemos manter comunhão com os outros. Olha para o verso 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há uma saída. E só há uma saída: Jesus. Crente, amado do meu coração, Jesus é a saída. Não precisa inventar outra, não precisa inventar meios e trejeitos para dizer que somos pecadores e carentes de Jesus. Se andarmos na luz, em vez das trevas, em vez da imoralidade, nós conseguimos manter comunhão um com os outros. Qual é o primeiro passo de quem está andando em pecado? É se afastar da comunhão.
Não consegue. Se afasta da família, se tranca no seu quarto, na frente do seu celular e mantém comunhão com o pecado. Amados irmãos, outra saída que é Cristo, no lugar de enganar a nós mesmos e tentar enganar a Deus, que nós não conseguimos. Primeiro, saber quem somos e com quem nós vamos prestar conta. Verso 8 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Há uma saída. Se nós estamos vivendo na prática contumaz do pecado, há uma saída. Confesse para Deus. Eu não estou dizendo para você ir num confessionário de um padre e confessar para ele, eu estou falando para você confessar para Deus. Peça ajuda para os seus líderes religiosos, sim, mas confesse para Deus. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou e o pecado que eu estou cometendo. Tende misericórdia de mim. Deus é justo, Deus é fiel, e Ele nos perdoa, e Ele nos purifica de toda a nossa injustiça. Davi, ele tentou encobrir os seus pecados, e isso lhe custou a saúde. Lembra do Salmo 32? Que ele diz que enquanto ele calou o pecado dele, e envelheceram os seus ossos com constantes gemidos todos os dias. Tem gente envelhecendo, tem gente se murchando, como fosse uma flor que tira do talo e está murcha, está sem graça. Por quê? Porque o pecado está consumindo ela. Não tem alegria de viver, não tem alegria de declamar Deus como o único suficiente Salvador. Não tem mais nem força de procurar em oração ao Senhor. Davi foi assim. Custou a saúde dele, custou a alegria de Davi. Quando ele escreve o Salmo 51, ele vai dizer que ele queria que fosse restaurada a alegria da salvação, porque ele não tinha mais graça. Era xoxo, como diz lá na Bahia, o carinha está xoxo, está borocochô, está sem graça. Mas ele diz: olha, restaura a alegria da minha salvação, renova meu sangue, limpa-me como esopo. Ah, meus amados irmãos, Davi custou também a saúde, além da saúde e a alegria, custou a sua família, e por pouco não lhe custou o reino. Abraham Lincoln costumava dizer o seguinte: se um homem deseja ser mentiroso, é melhor ele ter uma boa memória. Esse homem aqui não é só os machos não, viu, mulher, que está me ouvindo. Esse homem aqui é o ser humano, né, Renato? Vamos nos defender um cadiquinho. Se o ser humano deseja ser mentiroso, é bom que ele tenha uma boa memória. Já ouviu falar que a mentira, ela não tem tampa? E a verdade cabe em qualquer lugar? Diz que o diabo, quando fez a mentira, não fez a tampa da mentira. Queridos irmãos, quando uma pessoa gosta de viver para Cristo, ela detesta viver para as coisas do mundo. Ela não tenta coadunar. Quando uma pessoa gasta todas as suas energias fingindo ser algo, não lhe resta forças para viver. A vida se torna superficial, a vida se torna insípida, sem graça, sem sabor. Então, cuidemos, para não tentarmos enganar os outros, para não tentar enganar nós mesmos, e para não tentar enganar o próprio Deus. Que assim Deus nos ajude, que assim o Espírito Santo de Deus nos incomode, e que assim nós vivamos para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Amém? Nós vamos orar, mas não sou eu que vou orar hoje e impetrar a bênção. Eu quero chamar o reverendo Vanderlei Lozada, que vem à frente, faça a oração final e impetre a bênção sobre a nossa igreja. Boa noite, irmãos. Prazer rever a minha família. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor Deus eterno, agradecemos pela Tua palavra, que o Senhor é luz
e traz, ó Deus, bênção e vida para o teu povo. Pedimos perdão ao Senhor pelas nossas negligências e agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, desde agora e para sempre, com todo o povo de Deus. Amém.